galerinha esperta! E aí, tudo tranquilão? Suave na nave? Claro que sim, porque vocês só são na manha do jabuti. Tranquilão, todo mundo tranquilão e sempre, ok? Então, olha só, hoje nós vamos aí para uma aula muito interessante. Hora ou outra vem em questões do Enem. Não é isso, Carlinhos? Você já tomou um copo d'água hoje? Quantos litros de água você tomou hoje? Então, quando no meu trabalho de manhã, eu coloco uma garrafa de 750 ml. Então, eu já sei que eu vou consumir aquilo, entendeu? Então, se eu não consumir, eu já estou sabendo que estou no déficit. E nós estamos numa crise hídrica, que essa crise hídrica reflete na atmosfera, e a atmosfera também interfere, é interdependente. A crise hídrica tem a ver com a atmosfera e a atmosfera tem a ver com a crise hídrica, e ambas impactadas pela ação antrópica. A ação antrópica, professor antrópico, esse nome bonito, ação humana, beleza? Mas já anota esse nome aí, ó, antrópica, porque é assim que vem, né, nas questões de Enem. Será que o nosso aluno já captou o que nós vamos trabalhar hoje, Jorginho? Acho que sim. Você já deu as deixas, nossos alunos são tudo garotada fera, juventude aí de boa, todo mundo antenado e ligado, porque eles são da mediação tecnológica. 2 segundinhos, vai lá. 1, 2, para você pensar o tema da nossa aula. Ouvir alguém falar. Opa! Sobre a água. Água. Fechou. Água que é elemento essencial para a vida. Exatamente. Vida essa que é, dentro do contexto do sistema solar, o planeta Terra é um dos únicos que tem água. Isso. E é responsável pela vida. Ele é um dos elementos que nós temos dentro do nosso planeta, importantíssimo, né? É isso aí. E quem sabe que daqui a alguns, não posso falar nem milhares, daqui a alguns anos, esse elemento aí vai valer quase o peso de ouro. Eu ainda vou além do que você está falando. Quiçá, menos ainda, porque nós estamos na Amazônia, temos a maior bacia hidrográfica do planeta Terra e tem lugares, o 13º maior rio do planeta é o Rio Madeira. E este rio, em alguns lugares, nós estamos conseguindo atravessar a pé. Olha só. Já está seco, né? Os nossos alunos ali da região de Jaru também devem perceber que o rio principal que corta a cidade, o Rio Jaru, já tem um trecho muito seco. Eita, a aula já começou, professor? Já começou a aula. Portanto, vamos viajar nessa aula. Viajar, eu digo no sentido de conhecer algumas relações da água, né? Isso, suave na nave. Suave na nave. Pronto. Vamos lá? Vamos lá. Aula 20.1. O que nós iremos trabalhar? A degradação dos recursos hídricos. Ok, galera? Então, os recursos hídricos, certo? Deixa eu marcar aqui, né, Jorginho? Nosso aluno. Os recursos hídricos, o acesso à água no mundo. Temas atuais, provavelmente, não digo assim, uma certeza de 100%, mas alguma coisa sobre água sempre cai no Enem. Porque é um recurso que aos poucos nós estamos degradando, aos poucos ele está ficando escasso. Então, é um assunto, uma temática atual e que você deve aí estar atento no que iremos falar para vocês. Primeira questão sobre a disponibilidade da água no planeta. Olha só que interessante. Como nós falamos, o planeta Terra, ele dentro do sistema solar, ele é um dos únicos que tem água. Só que essa água, nós sabemos que existe a água salgada e tem a água doce. Agora você presta bastante atenção. 97% da água do nosso planeta é salgada. Eita, professor, é verdade. A água do mar salgada. Você não consegue tomar nem 50 ml de água salgada, porque é concentração muito alta de sal. Então, já pegando essa deixa, e aí eu vou lembrar uma música de Djavan. Uma música romântica muito linda, não lembro agora o nome da música, mas ele fala bem assim, ó. Sabe lá o que será morrer de sede em frente ao mar, sabe lá.
Olha Então, aí. realmente, né, quantas pessoas, né, durante toda a história humana morreram, né, de sede em frente ao mar. Tem um filme também, O Náufrago, Náufrago. né, que mostra um pouco dessa realidade, ele tentando sobreviver numa ilha, um naufrágio dentro do mar, né, utilizando a água da chuva para poder fazer o processo. É aquele com Tom Hanks. Tom Hanks, O Náufrago. Nossa senhora, excelente filme. É um Fica a filme. dica aí. Fica a dica, né? Fica pro a nosso dica de um aluno, filmão, já que nós estamos falando de água. Sobreviver nesse planeta que, apesar de ser chamado planeta Terra, poderia ser chamado planeta Água, mas que 97,5% dessa água é água salgada. Exatamente. E olha só um detalhe. Então, se são 97,5% de água salgada, nós temos somente 2,5% de água doce. Agora, prestem bastante atenção. Desses 2,5% de água doce, aí nós temos água com gelo e as calotas polares, que é de 68,9%. Vamos então fazer aqui, Carlinhos, só para o aluno ficar ligado no que você está falando, vamos marcar só os 2,5%. 2,5%. Só isso Olha aqui é os só. 2,5%, tá? O 2,5%. Ele se divide nisso que o professor está falando aqui, ó, nessas duas 2,5% no total do planeta. Então, a gente só tem 2% de água doce, que é dividida em quê? Gelo, calotas polares e a água doce no estado líquido, né? E aí nós temos 68,9% formação de gelo e de calotas e somente 31,10% de água doce líquida dentro dos 2,5% mundial. A gente olha assim, poxa, é muita água, né, professor? Não, não é muita. Porque você tem que ver que essa água doce, uma parte dela também não é consumível, né? Tem a questão da poluição das cidades que estão jogando o lixo dentro dos rios e aí causa problema ambiental, causa nessa água a impureza e não é própria para o consumo de muitas dessas cidades que jogam esses esgotos nos seus rios. Beleza, então vamos lá. Resumindo, olha, 2,5% de água doce que tem no planeta, desses 2,5%, 68% desses 2,5% estão nas calotas polares, ok? E os 31% é de forma líquida. Agora, desses 31%, eu vou novamente mudar a cor, desses 31% de forma líquida, opa, eu falei que ia mudar a cor, né? Vamos lá, botar o vermelho. Vermelho. Então, desses 31% de água líquida, ele se transforma, 96% desses 31% está de forma subterrânea, ok? E apenas 4% é lagos e rios. Então, olha só que interessante. Água doce, dos 31%, boa parte no subterrâneo, e ainda tem os 4% dos rios e lagos. Dentro desses 4% tem a poluição de alguns rios, como por exemplo, o rio Tietê, na região de São Paulo, é o rio mais poluído, um dos rios mais poluídos do mundo. Então, é a área que deixa de ser utilizada, a água que deixa de ser utilizada para o consumo. As maiores reservas de água doce, de acordo com o Banco Mundial, está no Brasil, com 13,22%, seguido da Rússia de 10,7%, do Canadá com 6,66%, dos Estados Unidos com 6,58%, da China com 6,57%. Somados, os 5 países que possuem 43% de toda a água do mundo. Então, esses países, Brasil, Rússia, Canadá, Estados Unidos e China, eles somam 43% da água doce. E vale salientar, né, que todos estão entre os maiores países do mundo. Né? Exatamente, grandes extensões territoriais, certo? Dentro do processo das bacias hidrográficas do território brasileiro, nós destacamos, isso aqui foi um assunto, é bom sempre relembrar, é assunto que é estudado lá no primeiro ano, de bacias hidrográficas, mas que agora ele representa essa água doce do mundo e a água doce do Brasil. E o Brasil nós temos a bacia hidrográfica amazônica, considerada a maior do mundo, entre os quais destaca-se o rio Amazonas,
né, o Rio Madeira, que é um afluente do Rio Amazonas, assim como outros rios que fazem parte da bacia amazônica. Rio Purus, né, o Rio Negro, são rios que fazem parte do contexto amazônico. Bacia amazônica, maior do mundo. Temos a bacia do Rio Paraguai, a bacia do Rio Uruguai, a bacia do Atlântico Sul, a região do Atlântico Sudeste, do Atlântico Leste, do São Francisco, do Atlântico Oriental, né, Nordeste Oriental, do Parnaíba, do Atlântico Nordeste Ocidental, Tocantins, Araguaia. Essas são as bacias, ou 12 regiões, melhor falando, 12 regiões hidrográficas brasileiras. 12 regiões hidrográficas brasileiras. Notem que o Brasil tem muitos rios, né? Mas nem todos são rios perenes. A gente destaca que dentro de uma bacia hidrográfica nós temos rios perenes, aqueles que nunca secam, mas infelizmente devido às mudanças climáticas, né, alguns rios perenes estão secando. Nós começamos a aula a falar do Rio Madeira, não foi, Jorginho? Que é considerado um rio perene, mas devido à mudança climática, às questões de ambientais, o Rio Madeira está perdendo essa característica. Esse grande volume de água. Esse grande volume de água. No Nordeste, nós temos alguns rios que são temporários, que é uma outra classificação para os rios, as bacias hidrográficas ou redes hidrográficas. Mas ainda assim, né, lembrando o aluno que nós estamos passando por uma crise hídrica. É uma crise hídrica. Né? O Rio Madeira, ele é considerado ainda perene, tá bom? Só perdeu, assim, um grande volume de água. Ele não chega a ser ainda intermitente. Se ele chegar um dia a ser intermitente, vai se tornar uma situação gravíssima. Não é isso? Exatamente, porque aí a gente vai precisar ter outras alternativas de água, né? E outra, né? A questão energética, já que ele tem 2 grandes usinas. Uhum. E essas usinas produzem energia para uma parte do território brasileiro. Perfeito. Olha só, agora falamos de... lá no começo, vamos voltar aqui, Carlinhos. Olha aqui, ó. Água subterrânea. Sobre água subterrânea. Ó, nós falamos que a maioria das águas doces do mundo estão no subsolo, ok? E no Brasil, olha só o tamanho dos aquíferos. Gente, nós temos o aquífero Guarani, nós temos o aquífero Alter do Chão, aqui na Amazônia. Olha o tamanho desse aquífero. Aquífero, então, são essas águas que estão no subsolo e são fontes alternativas para retirada, caso necessário. São águas minerais, isso. Né? Águas de boa qualidade e alcalinas. Isso. Então, olha só, esse aquífero Alter do Chão, ele tem uma capacidade de 86 mil quilômetros cúbicos. Então, é muito grande, Carlinhos. É uma imensa caixa d'água e que está no estado do Amazonas, do Pará e do Amapá. Ele está 100% no território nacional, ok? Agora, temos aqui o aquífero Guarani, que ele tem a capacidade menor do que, embora seja maior, ele tem uma capacidade menor de volume de água no subterrâneo, ok? Vou apagar para refazer isso aqui. Olha só, o aquífero Alter do Chão, ele está em 100% no território nacional e tem 86 mil quilômetros cúbicos. Ele é o maior aquífero do planeta Terra, ok? Aquífero Alter do Chão. E agora, vou falar para vocês, vou mudar a cor, vou colocar, deixa eu ver, amarelo. O amarelo. Agora eu vou falar sobre o aquífero Guarani. Ele é um aquífero internacional, tá? Por quê, professor? Porque ele está na Argentina, ele está no Paraguai, está no Uruguai e está, obviamente, também, a maior parte dele, 70% dentro do Brasil, ok? A capacidade dele é de 45 mil quilômetros cúbicos, ok? E ele é o segundo maior, ou seja, os 2 maiores aquíferos do mundo estão na América do Sul. Um
maior está totalmente dentro do território nacional e o segundo maior é internacional, que abrange Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil. Dentro da água do mundo, olha só que interessante essa informação que nós estamos trazendo. 70% da Terra é constituída por água, certo? Então, deveria ser chamado planeta Água, né, Jorginho? Mas o nome é planeta Terra. Dentro desses 70%, o interessante é que essa água é constituída pela salgada, mas vale salientar e relembrar, né? Relembrar, mais de 70% dessa água é salgada e as outras porcentagens é água doce. 77,2% de toda a água doce do planeta está em forma de geleiras, ou seja, 2,08% dos 2,7% de água doce, tá? 2,7% é água doce consumível pelas atividades humanas. E aonde que ela é usada? Como ela é usada? Na agricultura, de modo bem ineficiente, 70%, 22% para a produção da energia e indústria e 8% no uso doméstico. Ou seja, a nossa água, a água doce, ela é utilizada ainda de forma precária. Por quê? Porque nós utilizamos e descartamos, não fazemos o reuso adequado, né? E esse uso inadequado, quando o professor Carlinhos fala, vou apagar tudo, tá, Carlinhos? Quando o professor disse que esse uso da água doce na agricultura é ineficiente, inclusive nossos alunos conhecem essa realidade. É porque ele é usado de uma forma indiscriminada e não tem uma técnica adequada. Vamos ali aparecer para os nossos queridos alunos e falar sobre o sistema de irrigação lá de Israel. Israel está numa região semiárida, né, no Oriente Médio, e obviamente os israelenses, eles são um povo muito, como é que eu posso... Vamos dizer, avançados na tecnologia. Isso, eles são muito zelosos, eles são muito competentes em tudo que eles fazem, os judeus, né? E eles têm a maior tecnologia de gerenciamento de água para irrigação. Eles não desperdiçam uma gota d'água. O sistema deles de irrigação é totalmente tecnológico, computadorizado, e eles sabem, dependendo inclusive do tamanho da planta, quantos ml aquela planta vai precisar num dia, sem precisar desperdiçar nada. E eu estou falando de uma coisa que provavelmente para muitos de vocês, meus queridos alunos, é uma novidade. No entanto, a nossa realidade regional aqui da Amazônia, por nós termos em abundância, não é isso, Carlinhos? Exato. A gente acaba desperdiçando, justamente porque a gente tem essa quantidade em excesso, não é isso? Em excesso entre aspas, né? Porque a gente já está vendo que está começando a ter crise hídrica aqui na Amazônia. Inclusive, isso é preocupante, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, paramos só para dar essa deixa para vocês que o modo do consumo é bem ineficiente. Eu dei o exemplo nosso, local, Brasil, mas isso é no mundo, ok? Raras exceções como Israel. 22% a indústria e a energia gastam dessa água doce. E uso doméstico, com todos esses desperdícios que a gente vê, é só 8%. Uso doméstico, às vezes a gente passa, vê pessoas nesse calor, nessa crise hídrica que estamos aqui na Amazônia, pessoas desperdiçando água, lavando a varanda com água, deixa lá a mangueira derramando água, torta à direita, né? Exatamente, a gente desperdiça água que poderia ser muito bem reutilizada, tanto que a Conferência Mundial do Meio Ambiente sempre coloca essa questão da reutilização, os 3 R's, né? Uhum. Reutilizar, reciclar, e a reutilização da água é importante porque é um bem que natural, de certa forma ainda em abundância, mas que conforme o processo
de desmatamento, processo de destruição do meio ambiente, vai causar a escassez futuramente. E se for usada, continuando sendo usada de forma irregular, mais à frente a gente vai sofrer muitas as consequências da falta dela, né? E tá aí, o consumo de água agora no Brasil. Olha só, 72% da água doce a gente utiliza para a agricultura, 11% para o consumo animal, consumo urbano 9%, a indústria 7% e o consumo rural 1%, ok? Então, olha só o quanto que a gente gasta, né? Temos o maior gasto na agricultura. Na agricultura ali a gente também pode colocar ali agropecuária, né, no geral. Uso da água no Brasil, olha aí, ó, 67% serve para irrigação, 11% para os animais. Abastecimento rural, quando a gente fala em abastecimento rural, a gente está falando de utilização nas casas mesmo, né? E termoelétricas gasta 0,3%. O abastecimento urbano, ou seja, nas cidades, é 8,7%. A mineração gasta 0,8% e a indústria 9,5%. Então a indústria gasta muito água, né? Mas o campeão mesmo realmente é a irrigação, é a agricultura, a agropecuária, ok? Interessante notar que a gente observa que o abastecimento urbano é somente 8,7%. Aí muitos dos alunos falam assim, mas professor, eu fui na cidade recentemente e vi que a maioria das casas tem, lá chega a água da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, que é a CAERJ, mas ainda não chega a 100% da população do estado ou das grandes cidades rondonienses. Então, isso retrata que a nossa água, boa parte que nós consumimos nas nossas casas, vem do poço. O poço, aquele poço chamado cacimbão, né? o bocão, que as pessoas cavam 12, 15, 20 metros e utilizam aquela água. E muitas das vezes, como é o caso aqui de Porto Velho, essa água desse tipo de poço está contaminada, porque foi feito recentemente um estudo pela Universidade Federal e outros órgãos, que boa parte das águas desses poços aqui da cidade de Porto Velho está contaminada com coliformes fecais. Então, o poço cacimbão, ele é um tipo de abastecimento de água que ocorre na boa parte da Amazônia. E a distribuição no Brasil desta água doce, né, ela é desproporcional. Professor, como assim desproporcional? Desproporcional quer dizer que tem lugar que tem muita água disponível e tem lugar que não tem tanta água disponível, ok? Vamos dar uma olhada como isso funciona aqui no Brasil. Olha só, norte do Brasil. O norte do Brasil tem 68% da água doce do Brasil, ok? Vou comparar com o Nordeste. Olha só. O Nordeste tem só 3% da água doce do Brasil, ok? Só 3%. A população da região norte do Brasil é só 8%, 8,5% da população brasileira. O Nordeste tem quase 30% da população brasileira. E só tem 3% de água para consumo. E só tem 3% de água para consumo para todo mundo. Agora você observa que o Nordeste, que tem o Sudeste. O Sudeste, ele tem, vou fazer de amarelo, ele tem 6% de água doce. Mas a população do Sudeste é de 41,9% da população. E o Sudeste passa nos últimos anos uma crise hídrica também. Uhum. Tanto que é que os reservatórios lá da região, muitos deles secaram. E essa água fez falta, né? Tanto que é que entrou em processo de racionamento, né? Em alguns municípios do estado de São Paulo por causa dessa crise hídrica. Inclusive, professor, já que você parou para falar sobre isso, essa crise hídrica não é só relacionada ao nosso consumo, né? Não é só para a agricultura, é inclusive para a geração de energia elétrica,
porque nós temos uma base muito interessante de uma rede de hidrelétricas no Brasil e precisa de água. Exatamente. Eu estava ouvindo recentemente notícias, né, que devido a essa crise hídrica, não somente aqui no norte, mas quase todo o país está passando por esse problema, o governo ele resolveu tarifar ou aumentar a tarifa, colocar a bandeira vermelha, por causa da falta de água nas usinas. Quando diminui o volume de água, vai ter que utilizar uma outra energia. Da onde que vem a outra energia? Das termoelétricas, que consomem combustível. E aí, para tentar minimizar os impactos, o que acontece? Vamos colocar a bandeira vermelha. Por causa justamente da falta de chuva, da falta de água para gerar energia nas usinas hidrelétricas. E por falta de água, aciona as termoelétricas. Que acaba poluindo a atmosfera, né? Porque é a base de óleo diesel. Então é uma cadeia, tudo está ligado. Interligado, né? Exatamente. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, olha só, o Centro-Oeste tem 7,6% da população do Brasil, opa, tem que ser de preto, 7,6% da população e dispõe de 16% da água doce do Brasil. O Sul tem 7% da água doce do Brasil e tem 14% da população brasileira. Então é desproporcional, galera. Olha quanta água disponível para a região norte, 68%. E só uma população só de 8,5% da população brasileira. Assim, né? Só para a gente colocar um pouco mais na nossa realidade. Nós temos 68% asterisco, né? Aspas. Porque devido a essas mudanças que nós estamos tendo nos últimos anos climática, essa tendência aqui pode diminuir, né, Jorge? Diminuir, e não só na região norte, né? Exatamente. Em todas as regiões. A gente tem que ficar atento porque isso são dados, são informações preocupantes. Disponibilidade de rede de abastecimento de água. Agora é outra situação aqui. A disponibilidade da rede. Então nós estamos falando de infraestrutura. De infraestrutura, né? De água encanada que chega para a população. Aí o que acontece? Nós temos aí a disponibilidade de rede de abastecimento 86,7 diariamente, 6% de 4 a 6 vezes por semana, 5,4 de 1 a 3 vezes por semana, que é a disponibilidade que chega dessa água nas torneiras. Torneiras. Então tem áreas que recebem diariamente. Mas tem áreas que recebem de 4 a 6 vezes, tem área de 1 a 3 vezes, tem área que nem recebe, né, Jorginho? É, isso aí. Então, dessa água que as pessoas consomem, vem das companhias de rede de esgoto e águas, né, dos estados. Então, ó, elas correspondem a 85% da distribuição dessa água. Aí tem lugar, Carlinhos, que essas companhias, como a Caerj daqui de Rondônia, não chega. E aí as pessoas fazem poço artesiano, ou aquele poço amazônico, e corresponde a 6,6%. Aqui não estamos falando de Rondônia, tá? Estamos falando de Brasil. A nível de Brasil. Só dei exemplo de Rondônia. 3,3% é o poço raso, freático, aquela situação que você falou, a cacimba. Né? É isso? Bocão. E bocão, né? Fonte ou nascente, 2,1%. E outras formas de abastecimento, como o carro-pipa, né, 2,3%. No Nordeste a gente tem esse exemplo do carro-pipa em algumas áreas, como não dá para escavar poço, né, eu utilizo muito carro-pipa também. Agora eu vou colocar e apagar tudo aqui, Carlinhos, eu vou dar uma informação para os alunos, olha só. Distribuição por região. O que a gente viu no gráfico passado? Que o Norte tem 68% dessa água, mas na hora de distribuir, só distribui 59%. Exato. Olha só, aqui no Nordeste. No Sudeste, ó, tem 6% e tem 40% da população do Brasil. Mas olha o que eles fazem com a água, eles conseguem distribuir para quase 100% de todo mundo. Então, isso são dados alarmantes. O norte do Brasil precisa fazer essa distribuição de água, tem que investir em rede de águas e esgoto. Só que aí entra um detalhe interessante, eles entram nessa divisão aqui, ó, dessa porcentagem. Receber água alguns dias da semana. Tem a racionalização, né? Exatamente. O Nordeste tem só 3% da água do Brasil, mas ele consegue distribuir para todo mundo 80%. Então, o que deixa mais a desejar, com toda a água que a gente tem na Amazônia.
É a distribuição. É a distribuição. É a Amazônia não consegue distribuir essa água, que nós estamos na maior bacia hidrográfica do mundo. Isso é contraditório. Dentro do mapa da Agência Nacional das Águas, mostra quais são as regiões do Brasil mais vulneráveis à seca. Notem que aqui está a região Nordeste, seca causada pela falta de chuva, o Sudeste, o alto consumo e grande carga de esgoto, e o Sul, alto consumo para irrigação. E mais recente a gente pode colocar aqui a Amazônia, né? A região Norte, que é a falta de chuva. Que é, como já vale salientar, é uma questão ambiental, uma questão de mudança de clima, né? Então, olha só, nós aqui da Amazônia está satisfatório. Ainda, né? Está satisfatório. Nós temos condição de abastecimento de água, ok? Isso estamos falando de condição. Então, a gente tem uma condição, por quê? Porque a gente tem muita água disponível, que dá essa condição. Uma grande bacia hidrográfica ainda. Então, olha só, o amarelo, baixa quantidade muitas regiões com baixa quantidade de água, né? Exatamente. E olha, baixa qualidade. Baixa olha qualidade. O Nordeste. O Nordeste é o lugar onde tem a menor qualidade. Então, por quê? Principalmente por escassez, ok? E escassez e uma utilização indevida dessa água para fins que não conseguem gerenciar de uma forma adequada, vira esgoto, enfim. Exatamente. Consequências, problemas ambientais, econômicos e sociais. Então, nós estamos falando da perda de água no Brasil. O estudo aponta que o desperdício aumentou nos últimos anos. Então, a gente tem ainda consciência que nós temos que elevar a nossa consciência em relação à água, porque a gente tem muito desperdício. Carlinhos, a gente chega em lugares, Carlinhos, que a gente vê, pode ser às vezes um hotel, pode ser um clube, ali a descarga, ele derramando água, 24 horas. Aí uma descarga você calcula por hora, 24 horas, vezes 30 dias. Eu vou contar o caos do vizinho que mora ao lado da minha mãe. Ele, todo final de semana, ele joga a água da piscina dele todinha na rua. Água que poderia ser utilizada para lavar... Não, tratada, né? Tratar, para lavar a área, lavar carro, lavar roupa. E são milhões e milhões de litros de água, se você calcular por um ano, milhões de litros de água jogada na rua. E que vai para o esgoto. E que poderia ser reutilizada. Então, essa nossa consciência, a consciência ambiental deve haver, porque a água ele é um recurso finito. Não é infinito. Ele é finito, ela pode acabar e pode acontecer, entrar em processo de escassez. E escassez essa que, quiçá, não demore muito, coisa que a gente não quer, Inclusive, só para exemplo também, eu acredito que os nossos alunos bebam água mineral. Sabe quanto está um galão de água mineral? Média, 7 a 8 reais. Antigamente a gente pagava 3 reais. É verdade. Não lembrava disso. Vamos lá no quadro, meu diretor? Deu até sede agora, Carlinhos. Deu a sede, né? Então... Dados dos estados pelo desperdício, percentual de desperdício de água tratada. Olha Amapá, só. Né? O Amapá é o campeão aqui na Amazônia. Campeão. É isso? Exato. Sergipe, lá no Nordeste. No Sudeste, o Espírito Santo é o campeão. No Sul, Rio Grande do Sul é o campeão de desperdício. E no Centro-Oeste, o Mato Grosso. Então, são os estados que mais desperdiçam água tratada. Né? O uso da água pelos brasileiros ou brasilienses, 97% fecham a torneira para escovar os dentes. 90% tem reduzido o tempo do banho e 56% reutilizam a água da chuva. Então, isso é o consumo per capita de água no Distrito Federal. Tem que ter consciência hídrica, que é importante nesse contexto. Tomar banho, não deixar o chuveiro ligado, são algumas situações que a gente pode evitar o desperdício. Isso, e o desperdício está relacionado ainda com a questão do impacto das degradações dos recursos hídricos, né? Exato. Porque a gente pensou, por muito tempo, a humanidade pensou que era inesgotável. Só que agora, você acabou de falar, Carlinhos, é realmente uma realidade que pode, em pouco tempo, acontecer e trazer uma espécie de catástrofe, não podemos falar assim, uma catástrofe. Imagina a gente começar a viver sem água
Isso não é possível. Vai se tornar um recurso produto natural escasso. Tá aqui, vai se tornar um produto que vamos pagar muito caro, né? Muito caro. Então, quem que é o responsável por essa degradação? Nós, as atividades humanas, ok? Que afeta essa disponibilidade dessa água, tanto em qualidade quanto em quantidade, tanto das águas superficiais como das subterrâneas, ok? Tem lugares do Brasil que o lençol freático já está contaminado. Aqui na própria Amazônia, Carlinhos. Aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia. Exatamente. É isso? Em muitas regiões, essa escassez tem sido foco de conflito entre países. Olha só, em que situação nós já estamos gerando guerra, né? Já está gerando guerra por causa da água, tá? Então, tem lugares aí no mundo que já estão com problemas de conflitos, ok? Um exemplo é lá dos rios Tigres e Eufrates, lá no Oriente Médio, que são de grande interesse de países como a Turquia, Síria e Iraque. E o mesmo ocorre com vários outros rios, como o Nilo, na África, cujas águas drenam 10 países. Olha só como é importante saber disso aí, hein? E a população com acesso à água. Então, a gente tem aí um mapa que a gente mostra para vocês que tem lugares no mundo que tem grande acesso à água e tem lugares que não têm acesso fácil à água. Então, ó, quanto mais marronzinho, maior é a dificuldade para se ter água. E olha onde é que estão esses países. Na África. Na África, ok? Parte da Ásia ali também. Isso, na Ásia, Oriente Médio, ok? Então, olha só, o Brasil está tranquilo aqui ainda, está de boa, disponibilidade de água. Agora, o acesso na América do Sul ainda é melhor, no Chile, na Argentina, no Uruguai, ok? Países centrais, ó, como Canadá e Estados Unidos, estão de boa, tranquilão. Nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo e ainda assim não temos acesso fácil a esta água, ok? Perfeito. O crescimento populacional acelerado causou um inchaço dos grandes centros urbanos, cuja ampliação da oferta de infraestrutura e serviços de saneamento básico não acompanhou a demanda gerada pelo crescimento, ou seja, a população aumentou, consequentemente o consumo vai aumentar, mas o serviço não chegou de forma adequada. Quando a gente fala serviços, é aquela rede de cavar ali o asfalto, colocar o encanamento para passar água para chegar aos outros lugares. Aí começam a cavar poço. Exatamente. E aí existe a deficiência de redes coletoras e aí a gente tem problema de esgoto doméstico, industrial, que lança direto nos cursos dos rios, ok? Sem qualquer tratamento, comprometendo a disponibilidade de água potável. Nós citamos aqui o exemplo do rio Tietê, né, em São Paulo, que é um dos rios mais poluídos do mundo, né? E aí a gente tem vários tipos de poluição da água. Nós temos a poluição química, a física e a biológica. A química está relacionada a produtos biodegradáveis, então um exemplo é fertilizantes. A física é a questão térmica da água quente de refrigeração industrial e os resíduos sólidos, sedimentos da maioria de rejeitos minerais. E a biológica é organismos patogênicos como bactérias, vírus, protozoários e vermes. O relatório sobre o desenvolvimento dos recursos hídricos, publicado pela ONU, aponta que cerca de 10% das doenças ao redor do mundo poderiam ser evitadas se tivesse investimento e fornecimento de água tratada e saneamento básico. E aí, olha como é que essas crianças estão brincando num rio, onde a beira do rio está cheia de lixo. De lixo, né? Então, questão de água tratada é questão de saúde, né? Saúde pública. As atividades agrícolas também contribuem de forma direta e indireta para a degradação dos recursos hídricos. O uso de agrotóxicos, fertilizantes e pesticidas, quais são as consequências? Contamina o solo, polui tanto a água superficial quanto a água subterrânea por meio das chuvas. E também temos problemas com a contaminação das águas oceânicas. Lá são lançados os resíduos sólidos, esgotos não tratados. Ali a região do Rio de Janeiro é muito feio ali, aquela região dos lagos ali, Botafogo, então tem um lançamento de esgoto muito forte.
poluentes químicos industriais e agrícolas e derramamento de petróleo. Outra grave questão envolve a superexploração da água decorrente do aumento da produção e consumo de produtos no mundo. É uma situação que ocorre também. A pegada hídrica, o que seria? É calcular o volume de água doce, litros ou metros cúbicos, utilizando ao longo de toda a sua cadeia de produção de um bem de consumo ou serviço. E qual é o objetivo da pegada hídrica? Promover a consciência sobre o enorme volume de água exigido pelos nossos processos de produção e hábitos, com a meta de promover o uso racional e sustentável. Essa pegada hídrica é importante porque você vai estar contribuindo para a questão ambiental. Utilizar de forma consciente, reutilizar essa água. Então isso é pegada hídrica, a reutilização. E isso envolve exatamente... envolve a consciência ambiental. E aí a gente vê, né, que a grande quantidade de água que utilizamos está na agropecuária, principalmente para a produção de carne bovina. E aqui a produção de manteiga também, né? São alimentos que utilizam muita carga de água e que precisa a gente ter essa consciência ambiental que a água ela é um bem finito e que a gente deve preservar. Beleza, galera? Nós voltamos no nosso resumão. Tchau.